Olá, eu sou a Andréia Nisquizati, sou contadora e vou bater um papo de finanças com vocês. Semana passada compartilhei com vocês um texto que está em Atos 27, do 10 ao 20, das atitudes que tomaram diante da tempestade que estavam enfrentando em alto mar. Paulo e os tripulantes do navio, ou um barco muito grande, tiveram algumas atitudes diante da tempestade que estavam enfrentando, e eu e você também temos que tomar algumas atitudes diante da tempestade econômica que nós estamos enfrentando, diante dessa tempestade financeira, né, onde nós estamos tendo muitas perdas. E eu queria saber se você já tomou alguma atitude para economizar, para negociar, se você tem se esforçado para cuidar das suas finanças, se você tem tido ânimo, né, se você tem conversado sobre dinheiro com a sua família. Então, se você tomou alguma atitude, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você tem alguma curiosidade sobre algum assunto, também coloca aqui nos comentários para que eu faça uma pesquisa, um planejamento e possa trazer para você. Hoje eu quero continuar falando sobre esse texto de Atos 27, que no final do vídeo passado eu comentei que eles estavam em alto mar, né, tomaram as atitudes que precisavam ser tomadas, e mesmo assim eles perderam a esperança de salvamento. Perderam a esperança totalmente de salvamento. Talvez quando você recebeu a notícia sobre a prorrogação da quarentena, você deve ter perdido algumas esperanças também e ter pensado, puxa vida, isso não vai acabar nunca. Eu não vejo a hora que isso acabe, eu quero poder sair na rua, eu quero poder seguir em frente com os meus negócios, eu quero o meu emprego de volta, eu quero a minha vida de volta, né? Talvez você tenha ficado na mesma situação que Paulo e os tripulantes ali do navio também tiveram, a deriva, né? Perdendo a esperança de salvamento. Então, muitos de nós, quando recebemos a notícia da prorrogação da quarentena, também ficou nessa situação. Não acredito. Mais isolamento, né? E aí, o que aconteceu? Veio o naufrágio, né? E diante desse naufrágio, o que seria isso, né? Paulo, ele se levantou diante da tripulação e ele falou assim, olha, se vocês tivessem me ouvido, a gente não teria saído do porto e nada disso teria acontecido. É como se eu e você, a gente estivesse falando assim, olha, quando a gente ficou sabendo do que aconteceu lá na China, se logo o cara lá, o organizador mundial da saúde, da Organização Mundial da Saúde, tivesse falado que esse vírus era uma pandemia e a gente já tivesse tomado todas as precauções necessárias, talvez isso não teria acontecido. Só que agora não adianta, não é verdade? Não adianta falar isso. Então Paulo também, ele falou isso, mas também não adiantou nada, diante da tempestade que eles estavam enfrentando. E aí Paulo fala assim, olha, faz dias que vocês não comem, comam alguma coisa para que vocês venham salvar a própria vida de vocês. E você tem se alimentado direito? Muitas pessoas, diante da situação que nós temos enfrentado, elas perderam a fome e perderam o sono. E não estão se alimentando direito. Só que uma alimentação boa, ela traz imunidade. Eu e você precisamos ter imunidade nesse momento. A tempestade que nós estamos enfrentando é uma tempestade de sobrevivência econômica. Então, quando você for no mercado, não vá com fome. Se alimente e depois você vai no mercado. Se você for no mercado com fome, no supermercado com fome, você vai trazer um monte de coisa que você não precisa e vai gastar muito mais do que você precisa gastar, né? Então você pode economizar. Se você vai bem alimentado no mercado, você pode economizar. Fica a dica aí para vocês. Outra coisa, se você se alimenta em casa, né, se você compra alimentos bons, verdura, fruta, legumes, proteína, então você vai economizar muito com isso também, né? Então é uma boa oportunidade para você economizar. Evita ficar pedindo comida de aplicativo, né? Se alimente-se bem, adquira imunidade. Então Paulo falou assim, comam, né? E aí eles comeram e se reanimaram. E aí pegaram o restante da carga e jogaram fora do navio. Então, mais uma perda financeira para o dono do navio. E aí Paulo falou assim, olha,
A gente vai naufragar numa ilha, Deus já me mostrou que todos nós vamos ser salvos. E aí, por um momento, alguns quiseram pular fora do barco, né, pegar o salva-vidas e sair fora. E Paulo falou assim, olha, agora não é o momento, nós precisamos ficar juntos, né? Se nós ficarmos juntos, todos seremos salvos. Mas se vocês saírem do barco, vocês vão morrer. E aí eles ficaram juntos. E então o que aconteceu? Eles avistaram uma ilha e aí o barco, ele encalhou. E aí vieram as ondas fortes e destruiu totalmente o barco. Só que mas eles pularam no mar, eles nadaram, foram até a ilha. Outros foram em troncos de madeira e tal, pedaços de madeira, e todos foram salvos. Então eu quero dizer para você o seguinte, que nessa tempestade, eu e você precisamos sobreviver. Economicamente falando, financeiramente falando. É um estado de sobrevivência. Então evite gastar o desnecessário. Evite o desperdício. Né? As perdas, elas são inevitáveis. Né? Eu não sei qual é a sua situação econômica, mas elas são inevitáveis. Então, se a semana passada, se você pegou o seu extrato bancário, se você pegou a sua fatura do cartão de crédito, você conseguiu eliminar alguma coisa? Comenta aqui embaixo, eu quero saber se você conseguiu eliminar alguma coisa ou diminuir o custo de alguma coisa. Lançou alguma coisa fora aí? Comenta aqui que eu quero saber. As perdas são inevitáveis. Então, o que aconteceu? O navio foi totalmente destruído e eles chegaram vivos lá na praia. Sobreviveram. Eu e você, nós precisamos sobreviver diante da tempestade que nós temos enfrentado. E aí, eu gostaria que você, agora, nesse instante, prestasse muita atenção naquilo que eu vou falar. Eles sobreviveram porque eles estavam juntos. Agora não é o momento de ficar brigando, agora é o momento de permanecer juntos. Eu e você precisamos estar juntos, da nossa fé, no mesmo espírito, né? Não caia fora do barco. Fique junto, permaneça. Eu gostaria que você prestasse atenção também no que eu vou falar agora, porque tem muitas pessoas postando um monte de besteira nas redes sociais. Então, entenda uma coisa. Eles chegaram vivos lá, sobreviveram, beleza. E aí, o que aconteceu? O dono do navio, o empresário, ele viu o seu sonho, o seu patrimônio, por água abaixo. Literalmente, por água abaixo. O dono do navio, aquele empresário, ele viu a sua vida financeira, as suas economias, que era a carga do navio, indo por água abaixo, literalmente por água abaixo. O dono do navio, aquele empresário, ele viu que não poderia pagar os seus funcionários, teria que dispensar os seus funcionários, e que aqueles funcionários não levariam mais o seu salário para casa, não alimentariam mais as suas famílias com aquilo que vinha do seu negócio. E de repente, os seus empregados se viram desempregados, sem a possibilidade de levar o sustento para suas famílias. E aqueles que eram menos favorecidos, se viram totalmente à deriva, né? Os presos. Não tinham onde recorrer. Ficaram totalmente sem opção, somente com a vida. E o centurião se viu sem poder fazer nada, mesmo sendo uma autoridade. Apesar de ser uma autoridade, na situação que ele estava, ele não tinha condições de determinar nada e resolver nada. Você conseguiu entender o que eu falei agora? Eu estou falando de uma crise muito grande que nós estamos vivendo e tem muita gente colocando um monte de bobeira aí na internet, um monte de besteira. Se preocupe em sobreviver, sobreviva com a sua família. Não importa agora quanto você ganha e o cargo que você ocupa. Não importa agora se você é de direita ou se você é de esquerda. Não importa agora se você é empresário ou se você é empregado. Não importa agora se você é autoridade
ou se você é funcionário público, não importa. Porque se não tem arrecadação, não tem com o que pagar o funcionário público. Se as empresas estão fechadas, não tem arrecadação. Então, nada disso importa. Esse é o momento de estarmos juntos. Eu nunca tinha ouvido falar de economia de guerra. Sexta-feira eu fui estudar a respeito disso. E o que é isso? Economia de guerra é quando o governo faz medidas emergenciais econômicas para estabilizar a economia do país. Ele adota várias medidas econômicas urgentes para tentar estabilizar a economia do país. Então, gente, chega de mimimi, chega de desperdício, né? Vamos sobreviver. E para sobreviver, eu e você, nós precisamos depender de Deus. Dependa de Deus. Não dependa dos homens. Dependa de Deus. Deus é aquele que supre cada uma das nossas necessidades. Ele usa quem Ele quiser para suprir a sua necessidade. É só você fazer a sua parte. Eu confio em Deus. Confie em Deus. Dependa dEle. Ele diz na sua palavra que Ele cuida dos pássaros e dos lírios do campo. Quanto mais de você suprirá cada uma das suas necessidades. Se você é um cristão, dependa de Deus. Se você não conhece Jesus, eu te convido a conhecer esse Jesus que supre cada uma das nossas necessidades. Se você tem o desejo de conhecer Jesus, coloca aqui nos comentários que você deseja conhecer um Jesus que supre cada uma das suas necessidades e alguém vai entrar em contato com você. Eu desejo a você uma ótima semana, que Deus te abençoe e supre cada uma das suas necessidades. Amém?